Olá, seja muito bem-vindo. Essa live de hoje nós vamos conversar com a doutora Anne-Marie, cirurgiã dentista, e o nosso tema é saúde bucal e dores articulares. Qual é a relação que existe entre a saúde da boca e a saúde do corpo? Então nós vamos hoje responder dúvidas, vamos esclarecer essa relação para pessoas que queiram saber mais a respeito e vamos chamar aqui a doutora Anne-Marie, que já está entrando aqui na live. Deixa eu já ver aqui, várias pessoas já entrando. Muito bem-vindos todos. Regina, Lucas, pessoal da Sociel, doutor Lisandro. Obrigado pela presença. Vamos ver aqui quem mais. Doutora Anne-Marie já está entrando aí. Sofia, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Boa noite. Doutor Nivaldo, obrigado pela presença também. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Quem estiver me ouvindo bem, por favor, só dá um joinha aí pra mim. Obrigado, Lucas. Está me ouvindo bem, gente? Então, enquanto a gente vai começando a live aqui, eu vou clicar aqui no aviãozinho já para chamar mais pessoas para participarem dessa live. Se você está vendo a live gravada, você também pode compartilhar, basta clicar no aviãozinho aí embaixo e chamar pessoas que precisam saber mais sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui a doutora Anne, se ela já está online. Eu queria saber de você que está aí nos acompanhando, né? Se você já ouviu falar sobre esse assunto, sobre essa relação que existe aí entre a saúde da boca e as dores articulares, as dores no corpo, né? Fadiga, dores musculares, artrites. Algumas pessoas mandaram perguntas aí pra gente sobre doenças reumáticas, né? Será que tem relação entre doenças reumáticas? E qual que é essa relação? Como é que isso acontece, né? Então, deixa eu ver aqui se a Anne já está online. Anne, se você estiver online aí, me chama aqui, por favor. Oi, tô na live. Ok, já. Não tô ouvindo ainda. Oi, Anne, entrou? Oi, acho que a câmera tá virada. Espera aí. Boa noite, minha câmera Deixa eu tá virada? ajustar aqui. Sim. Agora sim. Oi, doutor Otávio, tudo bem? Agora sim. Me escutando Tudo bem? bem? Boa noite, deixa eu ajustar minha câmera aqui também. Aumentar o volume. Muito bom, aqui. né, Anne? Acho que tá tudo Então, certo. bacana. Esse é um tema que às vezes é um pouco polêmico, as pessoas ainda não sabem sobre o assunto, né, Anne? Mas hoje nós vamos trazer aqui muitos esclarecimentos, né? Vou pedir para você se apresentar, pessoal que está ouvindo aí, pessoal que ainda não conhece a doutora Anne, deixa ela mesma falar um pouquinho sobre o trabalho dela, né? Nós nos conhecemos aí através da pós-graduação, né, lá da Plenitude. Fala um pouquinho sobre esse trabalho seu, que eu acho muito interessante e que depois que eu comecei a entender, eu falo que mudou a minha prática no consultório, né? Comecei a ter Que uma legal. muito mais completa do paciente, né? Que legal, que legal. Então, para quem não me conhece, eu sou da pesquisa Olha, cortou. de Mogi. Não tô te ouvindo. A minha internet não tá boa? Será? Vocês... Parece Oi, que estava Alê. cortando, eu não estava te ouvindo. Vamos ver. Então, eu vou... Travou um pouquinho. Coloca na... Vamos ver agora. Vamos ver se agora vai, né? Eu coloquei aqui no meu Wi-Fi. Eu acho que Sim. agora vai. Agora vai. Agora sim, definitivo.
Então tá, gente, continuando. Eu sou dentista formada pela URGS, né, a Federal aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou pesquisadora de câncer também, a gente publicou alguns artigos durante a minha graduação. Esses artigos hoje a gente já tem mais de 1000 citações pelo mundo, eu fico muito feliz deles. Sou especialista em implantodontia, né, em cirurgia, só que a odontologia convencional, ela não respondia às perguntas que eu me fazia dos meus pacientes, do que eu tinha na clínica. E eu precisei buscar algo a mais, eu precisei ir um pouquinho mais adiante. Então eu comecei a fazer cursos com médicos, com nutricionistas, com outros profissionais, para conseguir, assim, entender mais do todo, né? Porque eu acho que os profissionais de hoje em dia, os mais capacitados, eles serão profissionais que eles vão entender de muito mais do que a sua área, né? Para conseguir enxergar os problemas do paciente e se comunicar com esses colegas, né? E, enfim, realmente fiz esses cursos e consegui ter uma visão, assim, mais ampliada da saúde bucal e o impacto sistêmico nela. Quais são os problemas que a gente tem na boca que vão impactar lá num problema de joelho, num problema no ombro, em doenças degenerativas. E, enfim, fui trazendo isso bastante aqui para o Instagram. Quem me conhece sabe que eu falo de saúde de uma forma, assim, bem ampla. E aí, hoje, nós estamos com essa pós-graduação na plenitude, trazendo todo esse conhecimento e essas correlações para os dentistas também conseguirem atender os pacientes assim de uma forma mais ampla, né? Trazendo mais cura. Eu acho que a palavra é cura. Anne, explica um pouquinho, eu acho que muitas pessoas, tem muitos colegas médicos, né, estudante de medicina aqui, o Arthur, a Sofia, o que é a odontologia biológica, né? Que é uma área que hoje, né, existe uma especialização, né? Ou seja, tem poucos ainda, né? Porque vamos falar como toda área nova, às vezes gera alguma estranheza, falando assim, odontologia biológica, ortopedia integrativa, ortopedia biológica, né? E num primeiro momento, isso gera um pouco de estranhamento, né? Mas eu acredito muito que essas abordagens sistêmicas, elas trazem um benefício muito grande. Primeiro, para os nossos pacientes, né? Então, nossa atenção. E depois para nós mesmos, profissionais, porque nós conseguimos entender um contexto e oferecer melhores resultados, né? Explica um pouquinho para as pessoas como é que essa história da odontologia biológica, como é que isso surgiu, como é que você chegou nessa formação, e o que a odontologia biológica consegue trazer além da odontologia ensinada na graduação, né? Uma vez que nós estamos falando aqui de nível de pós-graduação, né? Mas é importante que até mesmo o paciente saiba por que eu tenho que procurar um dentista biológico, por exemplo, né? Sim. Qual que é o diferencial que é oferecido nessa abordagem? Na verdade, a gente tem que pensar assim que a odontologia tradicional, assim como a medicina tradicional, enfim, eles estão focados principalmente na resolução da doença, né? E muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes, se focam em tratar os sintomas e não realmente a causa, a raiz dos nossos problemas, né? E a odontologia, ela nos serviu, assim como nós vemos ela hoje, os tratamentos dela, nos serviu muito bem. Mas hoje a gente também tem mais conhecimento dos materiais que nós estamos usando, dos resultados e impactos que eles trazem no nosso corpo. Então, a diferença para uma odontologia tradicional, comparando com a odontologia biológica, seriam essas duas vertentes. Primeiro que a odontologia biológica, ela busca o quê? Prevenção. Eu não quero que meu paciente fique doente. Porque vocês imaginam que assim, a gente tem essa odontologia super estudiosa, né? Com muito respaldo científico, mas assim, nós escovamos os dentes 3 vezes ao dia, nós vamos ao dentista 2 vezes por ano e nós continuamos doentes. Sim. Nós continuamos tendo problemas. Então, nós temos a implantodontia, nós temos dentes apinhados, nós temos orto, e assim vai. E não tem problema nenhum a gente ter tratamentos que a gente consiga solucionar os nossos problemas. Mas a odontologia biológica, ela não quer trazer, quando eu vou tratar um problema,
ela não quer trazer mais um problema. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. É ótimo que eu consiga reabilitar um dente perdido. Se eu não tenho função, carga mastigatória, se eu não tenho a mastigação de ambos os lados, eu vou ter problemas. É questão de tempo, de ter um problema na coluna em alguns anos, problema de disfunção temporomandibular. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha o conhecimento de que o implante de titânio era uma opção maravilhosa, inerte, biologicamente compatível para nós. E não é bem assim. Principalmente em cavidade bucal, em que nós temos a saliva, que é um ótimo condutor, que pode nos levar a ter corrosão desse metal. Então, o que eu quero dizer para vocês? Além da odontologia biológica se focar na prevenção, então que nós vamos tentar fazer com que esse paciente ele não tenha doenças, ou quando elas começarem a querer se manifestar, um bom dentista biológico olha para a boca, olha para os exames do seu paciente e diz assim, olha, agora está na hora da gente procurar esse médico, porque a gente está com o início dessas doenças. Qualquer doença que é tratada no início é muito mais fácil de ser tratada. Então, além da prevenção, a gente vem com materiais que são hoje sabidamente mais biologicamente compatíveis, como um implante de cerâmica, que aí sim é inerte, não sofre corrosão, não vai liberar partículas, né? A odontologia biológica é isso, são assim, a gente vai para uma vertente que não altere o corpo daquele paciente. Muito bom. E é interessante, né, Anne, porque existe uma correlação muito próxima do metabolismo dentário com o metabolismo ósseo, né, ou seja, ortopédico. Então, né, ou seja, o tecido dente, que é o tecido, os ligamentos, né, o odontoblasto, o odontoclasto, né, as células do dente, elas têm uma relação metabólica muito parecida. A matriz do dente, que é de hidroxiapatita, quimicamente falando, é a mesma matriz do osso. Então não me gera surpresa, por exemplo, que pessoas numa terceira idade que sofrem de uma doença na qual ocorre uma perda da qualidade do osso, também sofram de uma perda da qualidade do dente, onde ocorre diminuição de produção de hormônios, onde ocorre um maior índice de doenças inflamatórias e degenerativas, né? Onde o intestino está funcionando pior, então a absorção de nutrientes e toda a digestão, ela vai começar pela boca, pela mastigação, pela salivação, pela produção de enzimas, e essas consequências de uma digestão mal feita, que vão levar muitas vezes a doenças ortopédicas, doenças crônicas, doenças degenerativas, também se manifestam onde? Na boca, nos dentes, né? Na qualidade óssea da mandíbula, certo? É por aí, não é isso? O que acontece? Exatamente isso. E é muito legal estar tendo essa troca, principalmente com ortopedista, porque a gente pega tantos pacientes que têm algum problema postural, algum problema de coluna, algum problema de joelho, e a gente tem muita dificuldade de achar um profissional assim. É raro, nós estamos começando a ter esses profissionais nessas áreas saindo, assim, né? Com mais assim, conhecimento. E vou mandar 2 beijos aqui para a Bárbara, que comprou um selo, que vai ser revertido aqui em tratamentos para pessoas que não têm condição de pagar no Instituto. E a Carminha, paciente querida aqui, que mandou um oi aqui também. Obrigado pela presença aqui na live. Pessoal, é o seguinte, para quem está chegando agora, o tema da live hoje, então, é saúde bucal e dores no corpo, né? Então, eu sou ortopedista, né? Para o pessoal que acompanha aí e ainda não me conhece, meu nome é Otávio, sou médico ortopedista, trabalho aqui em Belo Horizonte, atendo em São Paulo também, né? E nos últimos 3, 4 anos, eu comecei a abrir a minha cabeça um pouco mais para algumas áreas do conhecimento que não eram abordadas na formação clássica da ortopedia, na residência médica, na pós-graduação da ortopedia, na própria graduação em medicina. E nós começamos, então, a ver que quando nós começamos a abordar a parte biopsico, social, emocional, né, dos pacientes. Nós vamos falar um pouquinho de física quântica daqui a pouco, né, Anne? Segura um pouco a ansiedade, que eu sei que você já me deu um spoiler aqui antes da live. Então, quando nós começamos a ver o paciente como um todo, as respostas que nós começamos a ter no consultório foram
muito. É outra, eu falo que É assim, é outra. outra realidade. Né? É literalmente o salto quântico, né, Anne? Para quem Exatamente. para isso realmente vê que é um salto quântico, né? Que é justamente essa mudança de paradigmas, só que é necessário que nós tenhamos abertura. Ou seja, peraí, eu vou ouvir falar, né? Estou ouvindo falando de uma coisa que é estranha para mim. Na maioria das vezes, o médico ou até mesmo o dentista ele fala assim: ah, não, isso aí não existe evidência, né? Não existe trabalho, né? Ou seja, mas então, a pessoa não está pesquisando sobre isso, né? Então, como é que eu vou me posicionar a respeito de uma área do conhecimento sobre a qual eu não estou estudando, não tenho conhecimento suficiente? E aí eu comecei a aprofundar na área da nutrição, na área da psicologia, na área do comportamento humano, né? Na área da... Ou seja, em todas essas áreas que compõem o ser humano, e nesse momento eu comecei a ter acesso ao quê? A pessoas que são, né, igual a doutora Anne, né, que são dentistas, que trabalham com essa parte. Eu comecei a ver aquela questão, pacientes com, por exemplo, vou falar do caso aqui, tá, que eu atendi, de uma paciente que tinha uma dor no joelho, que nada resolvia, né, já tinha, assim, rodado praticamente todos os médicos da cidade. Nós começamos a fazer um tratamento para ela, ela continuava sem resposta, e durante, né, uma consulta de retorno, eu já de posse desse conhecimento, eu perguntei para ela: vem cá, me fala uma coisa, você já teve algum tratamento de canal alguma vez? E a resposta dela, né, que naquele momento para mim foi surpreendente, talvez para a Anne não seja, talvez hoje para mim não seja mais, ela falou: ih, doutor, esse problema de canal que eu tenho aqui é crônico, já fiz não sei quantas vezes o tratamento. Bingo! Eu falei: Jesus amado, como é que eu não me atentei para essa informação? Porque eu não sabia que isso existia, né? E aí, então, conversei com alguns dentistas biológicos e falaram: olha, pede, então, um exame, né, da arcada dentária dela. E quando veio esse exame da arcada dentária, acho que eu até te mandei, né, Anne, o exame Eu dela, vi, publicou nos stories, eu acompanhei tudo ali. Lindo. várias ações, né? Ela tinha implante ósseo com afrouxamento. Então, não sei se alguém aqui que está assistindo a gente tiver problema de canal, por exemplo, ou a mãe tem problema de canal, ou a tia tem problema de canal, alguma pessoa da família fez tratamento de canal, né, que a gente fala que é a endodontia, que é uma especialidade, né, dentro da odontologia, mas em Sim. algumas essa área do canal ela fica com um foco infeccioso crônico, não é isso? Eu vou deixar você que é E especialista. silencioso. E silencioso. Isso é o problema da odontologia, desses problemas assim que a gente está falando. É silencioso, a pessoa não vai procurar ajuda. E aí passam anos e a pessoa está com aquela inflamação silenciosa ali aumentando, mandando esses marcadores que o doutor Otávio falou, sistêmicos para o corpo, e daqui a pouco a pessoa puxa um gatilho genético dela. Ela já tem uma propensão a ter problemas no joelho, alguma coisa assim. Mas o que veio a puxar esse gatilho foi um foco dentário. E aí, se ela está lá nas mãos de um ortopedista comum, ele vai fazer um tratamento convencional e não vai conseguir resolver porque a raiz do problema não é ali. Esse é o problema, né? E muitas vezes nós vemos ainda o quê? Alguns tratamentos ortopédicos ainda vão lançar a mão de anti-inflamatórios e corticoides, né? Que vão acabar gerando uma diminuição da densidade óssea desse paciente, uma perda de cálcio, né? Uma perda da mineralização. E aí aquele problema que a pessoa já tinha, que era uma doença inicial, ela vai acabar se agravando. Então, o uso crônico de corticoides, por exemplo, né, ele diminui a resposta imunológica, a resposta do próprio organismo. E aquela bactéria, então, que ela poderia estar sendo ali controlada pelas células de defesa do corpo, com a imunidade mais baixa, o que vai acontecer? A bactéria prolifera mais. Proliferando mais, ela começa a liberar mais toxinas. E essa bactéria, né, quando a gente fala de bactéria na boca, Anne, todo mundo acha que só existe cárie, né? Então, eu acho que é importante explicar para as pessoas que existe uma grande diferença entre a bactéria que acomete a área da oclusão e a bactéria que acomete a raiz do dente. Não é isso? Isso. É diferente, né? Um ambiente aeróbico, outro ambiente anaeróbico, né, são bactérias da cavidade oral, o outro são bactérias intraósseas, né? Então, existe uma certa diferença sobre isso. E assim, o dente, pessoal, vocês têm que imaginar que, apesar dele ser pequenininho, a gente pensar assim, mas é só uma raiz. Se a gente, dentro desse dente, a gente tem um canalículo que passa um nervo.
Então, para início de conversa, quando a gente faz um tratamento de canal, a gente amputa um pedaço do nosso sistema nervoso. O nosso cérebro ele tem muitas ramificações para a nossa área dentária aqui, muitas. Tanto é que quando a gente bota um fiozinho de cabelo na boca, a gente já sente que tem um caminhão, tá? Tem alguma coisa gigante, e é um fiozinho de cabelo. Então, é muito inervado, é muito sensível. Quando a gente faz esse tratamento de canal, a gente está arrancando um pedacinho lá do nosso sistema nervoso. Então, quer dizer, essas células ao redor, elas também vão ter uma dificuldade de reparo, porque estão faltando células, né? Por isso que hoje eu trabalho com terapia neural também, para restabelecer a condução elétrica dessas células que fica com uma voltagem mais baixa. E isso vai impactar ao longo dos meridianos, que depois eu acho legal a gente entrar nisso. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, essa raizinha, ela tem milhares de canalículos que se comunicam com o nervo e com a parte externa do dente. Milhares. Se eu esticar, isso são quilômetros. Então, quer dizer, ali dentro desses canalículos eu tenho bactérias. Então, no momento em que eu pego esse dente, eu tiro o que ele tem no meio, que é o nervo, eu coloco ali aquela massinha para fazer o tratamento de canal, não quer dizer que eu tenha me livrado das bactérias. E aí o que elas podem fazer é se juntar na parte apical, na pontinha da raiz, e formar uma doença, uma periodontite apical. E essas bactérias, elas ficam ali cronicamente, de forma silenciosa, mas aumentando marcadores, citocinas, quimiocinas, marcador tumoral alfa, anti-CCL5, que a gente sabe que são marcadores, por exemplo, que aumentam o risco de câncer de mama em mulheres. Esse alfa, ele está muito ligado à perda de implantes. Sim, sim. E é uma coisa interessante, que é o seguinte, toda inflamação crônica que ocorre no corpo, ela vai gerando uma degeneração do tecido, né? Nós temos inflamações crônicas no sistema nervoso, por exemplo, isso com o passar do tempo pode desenvolver um Alzheimer, uma demência. Nós temos inflamações crônicas na articulação, vai desenvolver uma artrose. Se a pessoa tem uma inflamação crônica numa válvula cardíaca, por exemplo, ela vai desenvolver uma valvopatia. Então, cada tecido do nosso corpo, na pele, pode desenvolver um câncer de pele. No estômago, né, hoje é comprovado que gastrite crônica, ela está relacionada com câncer de estômago, por exemplo, né? Então, inflamações crônicas no pâncreas podem levar a diabetes, né? Então, todas essas inflamações, e muitas vezes a pessoa não sabe de onde essa inflamação está vindo. Então, acho que esse ponto, né, para mim fez muito sentido, como ortopedista, quando eu comecei a entender esse mecanismo, porque existe uma doença na ortopedia, eu não sei se tem algum outro ortopedista aqui assistindo a gente, mas existe uma doença que talvez seja uma das mais desafiadoras para o ortopedista tratar, que é chamada osteomielite. O que é a osteomielite? É uma infecção por uma bactéria que dá no osso. Como a irrigação sanguínea do osso é muito pobre, então uma vez que a bactéria se aloja no osso e ela começa a se reproduzir dentro daquele osso, é muito difícil, através de antibiótico, conseguir combater essa infecção. Então é diferente, né? Uma infecção no osso não é igual uma infecção na pele, uma infecção na unha, uma infecção de garganta, que a pessoa toma um antibiótico e melhora, né? Uma infecção no osso, muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia, abrir o osso, raspar aquele osso, fazer uma curetagem, por exemplo, que é a mesma coisa que o dentista biológico faz no caso de infecção na mandíbula ou na maxila, certo, Ana? Certo, exatamente. E esses são os focos assim, que a gente mais tem que se preocupar. Porque esses pacientes que eles fazem um tratamento de canal que não é da forma biológica, não é da melhor maneira possível, né? Hoje nós sabemos que é muito melhor nós usarmos ozônio nesses canais, porque eles conseguem atingir os canalículos de uma forma, né, mais abrangente. As extrações, se a gente não cuida desse paciente, se esse paciente ele não tem capacidade de regenerar tecido ósseo, e eu faço uma extração nesse paciente, como que ele vai fazer o reparo? Esse paciente ele foi avaliado hormonalmente antes? Ele tem resistência insulínica? Porque se eu não contar com esses fatores, como que eu vou conseguir ter
um, como é que se diz? É regeneração, né? Isso, mas assim, como que eu vou conseguir olhar para ele e dizer assim, não, ele vai ter um reparo bom? Tu não sabe. Se tu não avaliou ele antes, se é um paciente que está totalmente inflamado, se está desequilibrado nos seus hormônios, como que ele vai ativar células que formam osso se elas são dependentes de hormônios, né? Então, no momento em que eu tenho essas lojas ósseas, eu fiz a extração de um siso, e isso não se dá, o que é chato hoje em dia é que isso não se dá mais só quando a gente tem uma idade evoluída. A pessoa tem desequilíbrio hormonal, a mulher está na menopausa. Mas a mulherada que toma pílula anticoncepcional, ela está numa menopausa induzida, quimicamente. Então, essas mulheres, se elas se alimentarem muito mal, se elas forem sedentárias, elas estão com pílula, daqui a pouco elas estão com um antidepressivo, alguma coisa assim, que também rouba vitaminas e minerais, o meu reparo ele vai ser muito mais difícil. Então, eu tenho essa loja óssea onde eu tirei o dente. Eu começo a querer fazer um reparo, mas ele demora tanto tempo que eu começo a absorver para essa loja óssea metais pesados, que estão em tudo, que estão na panela que a gente usa, que estão na nossa água, que estão em medicamentos que às vezes não acusam, industrializados, maquiagens. Quem é que as meninas não passam batom? Eu passo batom. Então, quer dizer, a gente sabe que a gente está exposto. Ali vai ficar tudo. Creme dental de alumínio, né? Hoje quase não tem mais, mas antigamente era, né? O tubo do creme dental era cheio de alumínio. Então a pessoa pegava ali uma substância abrasiva, né? Que é o creme dental, ele tem uma característica de abrasão, né? Nós vamos falar sobre o creme dental daqui a pouquinho. Não saiam da live, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sobre o flúor, né? Vamos começar. E se você está gostando dessa live, está quase com 100 pessoas já aqui, Anne, clica lá no nosso aviãozinho, chama mais pessoas para vir para cá. Nós vamos falar sobre amálgama, vamos falar sobre flúor, vamos falar sobre ozônio, vamos falar sobre plasma rico em plaquetas, né? Que é uma coisa que eu particularmente estudo bastante, né? E a Anne está falando aí, como é que você vai tirar aquilo, vai deixar um buraco ali dentro do osso e não vai preencher. E nem me preocupar, né? Se esse paciente consegue ou não reparar aquele espaço. E aí, quando eu não consigo reparar, isso é uma coisa legal das pessoas também prestarem atenção na linha de tempo de doença delas. Porque não é algo que acontece da noite para o dia, demora anos às vezes. Então, essa pessoa não consegue reparar, ele vai formando um tecido gorduroso ali dentro, que tem essa liberação de marcadores inflamatórios que não ficam no local. Eles se comunicam com todo o nosso corpo. E aqui vai ficar os metais pesados, vai ficar os pesticidas da nossa alimentação, glifosato. Nunca vai conseguir reparar, assim. Então, dentro da odontologia biológica, a gente identifica essas áreas e faz essa abordagem cirúrgica que o doutor Otávio estava falando. Remove esse tecido gorduroso que está causando uma inflamação na pessoa. E uma inflamação grande, gente. A gente acha que é assim, mas é coisinha, boca é pequeno, assim. Esse pensamento é que não dá para ter. Porque o impacto é tão grande, a gente está falando assim de aumento de risco de câncer, a gente está falando de aumento de risco de doenças degenerativas, o impacto é muito grande. Então, quando a gente faz essa remoção, a gente cuida porque o paciente antes já está com uma suplementação boa e já está com os hormônios equilibrados. Faz essa cirurgia, usa o próprio sangue do paciente, pega a partezinha, bota numa centrífuga, pega a partezinha branca, coloca ali dentro, e esse paciente ele vai estar apto à regeneração, que é o que o nosso corpo é capaz de fazer quando a gente está em equilíbrio. O problema é quando a gente inflama ele tanto, a gente cuida tão mal do nosso corpo que ele não consegue cuidar da gente, né? Exato. E é muito interessante, né? Que quando nós começamos a compreender que é possível modular isso, né? Eu acho muito interessante, porque tem, né, assim, eu antes de entender o que era odontologia biológica, eu achava estranho falar que o dentista estava prescrevendo hormônio, que o dentista estava prescrevendo vitamina D. Eu falo por mim, tá? Eu falava assim, gente, mas peraí, o dentista está passando vitamina, está passando hormônio, né? Está prescrevendo. Mas é necessário, porque para equilibrar a gente, né, o dentista ele vai precisar entender o que está acontecendo no organismo, né? Não dá para... uma coisa que eu acho muito... que tem muito a ver com isso, que me fez entender um pouco melhor. Por exemplo, quando o paciente vai
fazer uma cirurgia cardíaca, né, é rotina solicitar uma avaliação odontológica primeiro. É Claro, rotina, ligação muito forte. não é? É rotina para o cirurgião cardíaco. Se o paciente tem alguma lesão na boca, fala assim, primeiro você vai tratar essa lesão na boca, porque já se sabe há muitos anos que a embolização de bactérias da boca, quando para a válvula cardíaca, gera ali uma endocardite, né? Isso Se aí. nós formos observar, por exemplo, a famosa artrite, a febre reumática, na verdade, né? Que é uma artrite reumática, que tem séculos, que é bem estudada, documentada, né? Ela começa por onde? Ela começa por infecção de garganta. E o que é uma infecção de garganta? Não é uma infecção na boca? Então, peraí, eu sei, como médico, que uma infecção na boca é capaz de lesar o coração, né? Ou seja, a válvula do coração. Mas será que só existe o coração? Será que não existem outros órgãos que também estão sendo lesados a partir desse mesmo mecanismo da doença reumática, da febre reumática? Então, veja bem, isso é uma coisa que faz sentido. E quando a gente vai buscar na literatura, por exemplo, eu vi alguns artigos falando sobre artrite séptica no ombro de pessoas que tinham doença na boca, infecções na boca, né? Fala aí. Tem um caso, assim, doutor Otávio, que foi um diagnóstico, na verdade, uma menina que ela já é minha paciente há um tempo e a gente estava evoluindo no tratamento dela, então a gente primeiro fez esse equilíbrio e depois foi para essa parte odontológica, porque eu já estou num período, assim, que eu não mexo em gente inflamada, né? Eu não faço abordagem cirúrgica em gente inflamada, porque eu já sei dessas correlações, então, assim, eu vou com calma. E essa paciente, ela tinha uma dor no ombro crônica, né? Já tinha feito vários tratamentos, não tinha melhora. Nós começamos a investigar os micos, que são essas áreas inflamatórias que eu estava falando para vocês. Mico aí para quem ainda não sabe, Anne. Então, são essas áreas que a gente tem uma cavitação. É uma região necrótica que a gente não consegue cicatrizar. E forma esse tecido gorduroso que eu estava falando para vocês, que então, ele não cicatriza, esse tecido gorduroso fica ali enviando sinais inflamatórios, quimiocinas, citocinas para o corpo inteiro. E quando a gente eleva a nossa inflamação crônica dentro do corpo, é aí que transborda o copo, é aí que a gente começa a ter doença e a gente não sabe de onde, fica muito difícil de resolver. Então, para os meus pacientes, eu sempre gosto de dizer assim, ó, primeiro a gente vai diminuir a inflamação, a gente vai consultar com o Nutri, vai mudar a tua alimentação, vai começar a caminhar, não gosto de caminhar, vai fazer uma dança, vai dançar em casa, não interessa, movimenta. E depois que a gente fizer isso, a gente vai tirar os focos bucais, que a odontologia biológica ela faz isso. Ela identifica esses focos inflamatórios, porque onde é que mais a gente tem tanta intervenção? É tratamento de canal aqui, é restauração ali, é um implante aqui, é aparelho metal. O cara lá tem uma alergia a níquel, mas está usando um aparelho de metal. Então, são tantas intervenções que causam essas inflamações na gente. Então, essa paciente, ela já tinha feito os 4 sisos. E aí eu comecei a perguntar para ela assim, mas a extração, ela foi tranquila? Anne, de todos os dentes foi tranquila, mas esse dente de baixo aqui não. Desse lado embaixo, inflamou. Eu inchei, foi terrível, eu tive que voltar lá. Depois de vários meses, 6 meses, inflamou de novo. Eu assim, bom, aí tem, né? Então vamos fazer um diagnóstico. Vamos usar terapia neural. Gente, terapia neural, a gente usa uma substância que se chama procaína, que é um tipo de anestésico que a gente consegue regular a voltagem da célula. Quando a célula é impactada, quando a célula está disfuncional, trabalhando mal, ela baixa a voltagem. Ela trabalha com 45 milivolts. Uma célula boa, a gente trabalha em 90. Então, quando a gente injeta essa substância, a gente vai a 250 milivolts. A gente dá um boom na célula e ela começa a trabalhar enlouquecidamente e funciona. Então, durante esse período que ela está trabalhando com maior vigor, ela passa a corrente elétrica que provavelmente naquele campo ali estava trancada. E ela não conseguia passar para os outros meridianos a corrente elétrica com a mesma intensidade, ela passava mais baixa. Então, o problema dela, a gente fez essa aplicação nessa região para ver se a gente tinha uma melhor. A dor no ombro dela, ela fazia assim, Anne, eu não conseguia levantar meu ombro antes.
e eu estou conseguindo levantar. Essa paciente quer dizer que eu vou fazer o tratamento nela e vou resolver a dor no corpo dela. Não, mas eu vou tirar a causa. Então, eu vou trabalhar nessa área para ela, para tirar o fator, a agressão que está causando no corpo dela, e quando ela for lá no médico dela para tratar o ombro, ele vai conseguir tratar. Resultado ele vai mais, ter o resultado é mais rápido. E é interessante, Anne, que você está falando, porque a gente está, logicamente, abordando aqui as correlações, né, odonto-ortopédicas, vamos falar assim. Mas tem pessoa que tem problema de vesícula, de fígado, de bexiga, né, de coração, de todos os órgãos do corpo. E quando, né, eu não sei, a gente não preparou para trazer isso aqui, mas existe um mapa dos dentes na boca, né, da arcada superior e inferior, com a correlação com os órgãos do corpo. Isso é medicina. Aí, ela trouxe. Ela é fantástica. Aí, ó, exatamente isso. Maravilha, né? Então, assim, não foi combinado antes, né? Mas, enfim. Então, quando o médico e o dentista, eles têm esse conhecimento, então, peraí, a pessoa tem um problema de fígado crônico, de vesícula crônica, e ela entende que existe um problema dentário associado, né, por esses meridianos, que nada mais são do que canais energéticos que existem no corpo, e isso é milenar, esse conhecimento, né, Anne? Isso. Né, isso já vem, de milênios, né? Muito antes de existir tomografia computadorizada, ressonância magnética, né? A gente evoluiu tanto, Otávio, a gente evoluiu tanto nas nossas técnicas e diagnóstico e tudo mais, mas o mindset, ele continua o mesmo. É doença e tratamento, doença e tratamento. Né? É binário, né? Ou seja, eu gosto muito, hoje em dia eu tenho estudado muito sobre a questão de cognição, né? Ou seja, de como é possível desenvolver a cognição. E eu fico vendo que a maioria dos profissionais de saúde, eles têm um pensamento binário, linear. Olha, amigdalite, penicilina, né? Hipertensão, captopril. Ou seja, as pessoas ficam buscando algoritmos e protocolos para meio que simplificar os tratamentos, só que com isso perdem a capacidade de olhar o indivíduo. Ou seja, ficam muito focados no diagnóstico e no tratamento. E muitas vezes esquecem de olhar a causa. Ou seja, será que eu tenho que tratar o diagnóstico ou será que eu preciso tratar a causa? Né? Quando nós fazemos essa abordagem de ir atrás da causa, da verdadeira causa, né? Do que é que está causando aquele problema, o tratamento muitas vezes ele é feito uma vez só. É o que eu vejo no consultório, né? Falo, vamos atrás. Se a gente achar a causa, tratou a causa, eliminou a causa, tem uma frase que eu gosto muito, seguinte: por que eu vou ficar indo atrás do remédio, do antídoto, se eu posso tirar o veneno? Né? Isso serve para diabetes, isso serve para hipertensão, isso serve para artrose, isso serve para doenças neurológicas, né? Então a gente consegue oferecer para o paciente algo que é intangível para a maioria dos profissionais, que é justamente o quê? Tratar uma vez só. Tratou uma vez só, foi na causa, resolveu a causa, né? Tem mais um colega ortopedista entrando aí, o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Fantástico, um profissional assim, que eu admiro muito, tá, colega? Então, assim, eu estou falando aqui sobre o tratamento da causa do problema, né? E muitas vezes a causa vem aqui. A causa vem da alimentação, vem dos hábitos de vida, né? Eu falo que tem um tripé, né? Que é nutrição, suplementação, sono e atividade, né? Basicamente é isso, né? Só que existem, por exemplo, se a pessoa já tem uma cavitação, né? Estava falando sobre a NICO, né? NICO é uma sigla para neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica, né? Isso aí. Então, tem uma neuralgia. O que é a neuralgia? É uma dor no nervo. O que é o nervo? É uma estrutura que conduz corrente elétrica, né? A doutora Anne estava falando agora há pouco sobre a questão de regular a corrente elétrica, né? Quando a pessoa tem um curto-circuito, muitas vezes não tem que ir lá e desligar a chave no circuito para poder diminuir aquele estímulo que está tendo naquele circuito, senão ele queima, né? E quando nós estamos falando sobre campos interferentes, né, Anne, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho que é muito importante, que é um conceito que eu não tinha até pouco tempo atrás, sobre campos de interferência, que eu acho que na odontologia, né, eu tinha amálgamas na minha boca até um tempo atrás, eu não sabia, né, depois troquei, né, retirei as amálgamas, coloquei todas as restaurações em resina, né, que é um tecido, né, vamos falar assim, é um material que ele não tem propriedades eletromagnéticas, vamos falar assim, né, para a pessoa entender melhor.
Então, não conduz eletricidade, porque dentro da boca tem íons na nossa saliva. E se você tem íons em metais, você tem uma pilha. Na verdade, a boca é uma pilha. Claro, como é que funciona uma bateria? Eu vou ter os dois metais e eu vou ter essa condução entre eles. E dentro da boca, a gente tem vários tipos de metais. Hoje em dia, a gente tem vários tipos. É implante, é a restauração de amálgama, é a restauração de a prótese. Tem a cerâmica, mas por baixo tem metal. E se eu tenho essa saliva que é condutora, eu vou ter essa corrosão dos metais, eu vou ter partícula sendo o galvanismo, né? Eu vou ter partícula sendo liberada dentro da boca e dentro do meu sistema todo. Vai ser deglutida. Vai ser deglutida. E lembrando que, assim, a gente nunca está sozinho, a gente nunca fala de uma coisa específica única. Isso que o Dr. Otávio estava falando, tipo, fui enxergando cada vez mais, né, fazendo essas correlações. Por quê? Porque nós estamos, por exemplo, expostos a muito mais dióxido de titânio que nós estávamos sendo anos atrás. Porque ele está em medicamentos, ele está em maquiagem, ele está em industrializados. Então, quer dizer, a gente já tem uma inflamação de maior porte ao titânio por conta da exposição maior. Então, quando eu tenho esses íons do meu implante pequenininho saindo do implante, eles estão sendo somados a toda essa carga de dióxido de titânio, a toda a carga de excesso de flúor, ao excesso de cádmio, fumantes, então tem uma exposição enorme a metais pesados. Enfim, gente, é um somatório da nossa rotina que hoje em dia é mais tóxica. Não tem mais como a gente não querer enxergar isso, né? Tá aí, a gente tem que saber trabalhar como. Legal, que até a doutora Geisiane falando aqui sobre placa de titânio na perna, né? Vou me dar o direito de falar sobre isso, porque não tem muita diferença do ponto de vista, né, eletromagnético, né? Ou seja, então vou entrar um pouquinho na física quântica aqui, né, Anne? Já que a gente eu falei para o doutor Otávio, a gente mandei uma mensagem, doutor, você gosta também de física quântica, vamos entrar nisso, porque eu adoro. É, fantástico, né? E assim, né, nosso corpo é feito de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitos de elétrons. Então, todos nós temos uma carga elétrica, né? Nós pegarmos um aparelho para medir campo eletromagnético, cada um de nós possui um campo eletromagnético próprio, né? Algumas pessoas chamam de carga magnética, enfim. Mas o que acontece? Todas as vezes que nós colocamos algum implante metálico no nosso corpo, vai haver ali uma diferença de potencial elétrico. Estou falando de química, tá, gente? Nem estou falando sobre nada místico, não. Estou falando sobre química física, tá? Ou seja, ciência, tá bom? Então, se nós pegarmos, por exemplo, se a pessoa tem um implante metálico no corpo, seja na boca, seja um implante odontológico, seja uma amálgama, seja uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, seja uma placa e parafuso para uma fratura que ela teve, que teve que fazer o uso desse implante, por exemplo, naquela região do corpo vai haver um desequilíbrio de cargas eletromagnéticas. Fato, né? E uma coisa que eu costumo falar e explicar para os pacientes é o seguinte: quando nós estamos na faculdade, né, no início, no primeiro ano, a gente é calor, cabeça raspada lá, eles falam para a gente o seguinte: olha, o que é saúde? Saúde é ausência de doença, né? Um conceito antigo, né? Só que o que acontece? Hoje, a gente já tem um outro conceito, né? Porque saúde não é só a ausência de um diagnóstico, que as pessoas consideram doença como diagnóstico, CID, né? Classificação Internacional de Doença. Tá bom. Isso. O que é doença? Né? Doença é um desequilíbrio, né? Para você ter saúde física, você tem que estar com o físico equilibrado. Para ter saúde mental, tem que estar com a mente equilibrada. Ter saúde espiritual, tem que estar equilibrado espiritualmente. Saúde financeira é um equilíbrio financeiro. Ou seja, o conceito de saúde, ele é muito mais abrangente. Então, o que eu digo? Eu digo hoje que doença é a ausência de saúde. E como a saúde é equilíbrio, então a doença é desequilíbrio. Toda vez que nós desequilibramos física, mental, espiritual, financeiramente, etc., nós vamos estar num estado de desequilíbrio, então é um estado de doença. É um estado que não é o fisiológico. Se nós temos implantes metálicos no corpo, aqueles implantes eles são fisiológicos? Não. Então ali existe um desequilíbrio, fisicamente falando.
Tá? Se a pessoa for medir o campo eletromagnético dela, onde ela possui uma prótese, onde ela possui um implante, aquele campo magnético naquela região vai estar desequilibrado. Isso a gente vê em cicatrizes, né, Anne? Por exemplo, quando a pessoa faz Sim. uma cirurgia, você falou da terapia neural aí, por exemplo, é comum nós conseguirmos avaliar que onde a pessoa tem uma cicatriz, por exemplo, e quando ela vai fazer um tratamento de terapia neural, ela pode fazer ali uma atenuação daquele campo de interferência através dessa injeção da procaína, por exemplo, né? Exato. E assim, esses nossos. A gente está falando de campo aqui, campo eletromagnético. E o doutor Otávio comentou antes assim, nossa, a gente tá numa técnica milenar, né? Quando a gente fala desses meridianos, né? Quando vocês olham a saúde que a gente tem hoje de medicamentos, que a gente conhece, tem uma dor, toma tal medicamento. Ela é uma saúde que tem em torno de 100 anos. Agora, essa saúde que nós estamos, que na verdade a saúde integrativa e esses profissionais, como você, como eu, como os outros profissionais integrativos, eles estão retomando aquela saúde lá que tem 5.000 anos e que foi deixada de lado. Mas assim, a gente tem que entender que se tem algo de 5.000 anos que fez sentido por 5.000 anos, não pode ser simplesmente deixado de lado por uma nova abordagem que tem apenas 100. Ela teria que ser só melhorada. E é isso que eu acho que a gente vai começar numa transição, né? Eu digo que a gente tem que somar os conhecimentos, né? Isso. Então, tornar o conhecimento, né? Ou seja, nós podemos acrescentar a farmacologia, podemos acrescentar a alopatia, Isso. podemos acrescentar a cirurgia, também podemos, né? Mas não sem esquecer, né, tudo o que já veio. Eu acho que é uma questão de ancestralidade, né? Quando a gente começa a se abrir, né, por exemplo, para conhecimentos de constelação, né? Hoje, por exemplo, hoje é dia 19 de abril, né? Deixa eu fazer uma homenagem rápida aqui. Tem pessoas que acham que os índios são civilizações atrasadas. Eu tenho o conceito que os índios, eles são muito mais evoluídos do que a maioria dos homens brancos urbanos, porque eles vivem em integração. Quando nós falamos sobre medicina integrativa, saúde integrativa, né, odontologia integrativa, o que é integrar? Eu primeiro tenho que integrar comigo, com o meu próprio corpo, depois com as pessoas, com a minha família, depois com a minha comunidade, para eu poder chegar numa integração planetária e universal. E é aí sim que a gente faz sentido como ser humano nessa Terra, né? Exato. Né? Então, essa é a maneira que eu vejo a integração. Ela não é uma inovação. A integração ela é mais um resgate. É o primeiro ponto. Resgate, total. Resgate. Então, e esse... Pode falar, desculpa. Então as pessoas que acham estranho, só porque isso não foi ensinado na faculdade, só porque não existe essa disciplina na graduação, não significa que isso não exista, né? A gente poderia começar a falar enfim, só sobre esse assunto aqui, dar uma live só sobre esse tema, né? A gente pode até marcar depois. E existe um porquê desses ensinamentos não estarem na faculdade. Nem tem como a gente entrar nisso agora, mas existe motivos escusos que a gente, né, a gente não tem toda a informação, isso está sendo liberado, as pessoas estão começando a enxergar o que é a indústria por detrás. Mas, enfim, eu acho que isso é assunto para outra live. O que eu queria comentar aqui, que eu acho super legal, é que essa tabelinha que eu mostrei quando o Dr. Otávio estava falando desses meridianos que nós temos, a medicina chinesa, ela diz para nós, então, que nós temos pontos no corpo, que nós podemos até fazer acupuntura e ter o alívio de dores, né? Então, tinha um médico que ele tinha conhecimento de engenharia, ele tinha conhecimento de anatomia humana, obviamente, e também de medicina chinesa. E esse cara, um alemão chamado Dr. Vol Kramer, mas esse cara, ele consegue, então, evidenciar cientificamente, fazendo as medições elétricas das voltagens das pessoas quando elas tinham os problemas dentários. Então, media os dentes, media também cada um dos meridianos e ele consegue achar essas correlações. Então, essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês é uma tabelinha básica para nós, é o resumo de várias, mas é uma tabelinha que traz para nós alguns dentes e suas relações. Então, outro exemplo que eu vou dar para vocês que eu tive com um paciente com dores, um paciente que tinha uma dor crônica
nos pés já há 11 anos, e quando eu começo a perguntar para ele das dores, ele começa a me dizer assim, eu sei que tu vai me ajudar assim, a ficar melhor, mas eu nem espero que essa dor mude, porque eu já fiz tantos tratamentos, eu tenho dor contínua na sola dos pés e vai ficar, eu sei que é isso mesmo. Quando a gente pega o paciente e começa a fazer essa linha do tempo, o que a gente vê? Esse paciente, quando era menino, ele bateu os dentes da frente. Então, ele teve que fazer um tratamento de canal nos 2 dentes. O tratamento de canal não ficou bom. Anos depois, ele teve que repetir. Deu mais um tempo, ele teve que tirar esses dentes. Ele colocou implantes de metal. Talvez o implante de metal nesse paciente não seja tanto ponto de gatilho, e sim a área com as bactérias e possivelmente nicos que não foram removidos e o implante foi posto por cima. Então, quando a gente pega a linha de tempo, a gente costura isso. O que a gente vê lá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, olhem só, o númerozinho do dente aqui é 1, tá? Esses 2 aqui. Esse paciente, ele tinha dores nos pés. Então, se a gente vai subindo lá, o que a gente vê? Olha o pezinho lá. Quer dizer que ele vai ter problema em todo esse meridiano aqui? Não. Não quer, mas eu posso ter um gatilho genético, eu posso ter, nesse ponto, uma somatória de outros fatores que, enfim, eu não consigo fazer a condição elétrica correta. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar o foco. Eu preciso tirar esses implantes, eu preciso colocar implantes de cerâmica, porque aí provavelmente a gente começa a restabelecer de novo essa condução elétrica, a nossa corrente elétrica, e esse paciente vai conseguir resolver a dor nos pés dele. Eu gosto muito de dizer também que a saúde integrativa é aquela imagem cheia de pontinhos. E a gente não sabe o que é, mas a gente vai ligando os pontinhos e a gente descobre o que é a imagem. Isso, para mim, é saúde integrativa. É ter feito todas essas conexões e assim, eu já entendi a imagem, já visualizei o que é. Mas tu precisa fazer os pontos. E uma imagem, depois que a gente viu, depois que a gente abriu a nossa mente, não fecha mais. Não tem como desver. Exatamente. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui sobre a questão do tratamento ortodôntico. Eu vou fazer um comentário e depois eu te passo para você falar. Quando eu estava fazendo a residência de Clínica da Dor, no Hospital das Clínicas, eu tinha uma preceptora que ela tinha um ambulatório, tem ainda um ambulatório de acupuntura, né? E a gente fazia lá um acompanhamento, tudo. E ela tinha lá várias técnicas orientais, auriculoterapia, acupuntura. E uma coisa que me chamou muito a atenção lá uma determinada vez, que ela estava fazendo um tratamento lá no paciente, foi quando ela falou sobre a mordida, sobre a oclusão. Que tinha uma pessoa que tinha uma dor na coluna, nas costas, uma má postura, e aí ela pegou um palito de picolé lá e colocou, morde aqui. A pessoa mordeu, a postura da pessoa mudou, a perna estava mais... É uma coisa assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Eu achava que a única coisa que mudava a oclusão era colocar aparelho no dente. E ela falou, não, olha, tem uma relação direta da oclusão com a postura da coluna e com o alinhamento dos membros inferiores. Aquilo para mim foi uma coisa sensacional. É disruptivo. A língua mesmo. Quando a gente pede para analisar a língua do paciente, a gente enxerga essa língua tem uma fissura no meio da língua muito grande. Provavelmente esse paciente tem alguma alteração na coluna. Mas assim, a mandíbula, ela é o único osso totalmente móvel do corpo. Ela vai para todos os lados. Então ela abre, ela fecha e ela se movimenta para todos os lados. E ela coordena a nossa postura. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês para trazer isso, para evidenciar isso aqui. Uma paciente que tem dificuldade respiratória. Tem desvio de septo, enfim, não consegue respirar bem, está super estressada, tranca a mandíbula. O fechamento da mandíbula, que também ele é aumentado em função do estresse. Quando a gente fecha a mandíbula, o posicionamento de fechamento dela é fechamento e retrosão. Ela vai para trás. Quando eu faço isso, porque eu estou com dificuldade de respirar, por exemplo, eu tento respirar mais, né, forte isso aqui,
eu vou reposicionando os meus tecidos moles para trás. Submandibulares, língua, tudo para trás. A minha via respiratória aqui, ela fica diminuída. Porque esses tecidos, os tecidos moles ali dentro, eles estão comprimindo esse espaço. Se eu tenho uma queda hormonal e eles não são tecidos tonificados, eles vão ser tecidos flácidos. Então, essa pessoa, daqui a pouco, o que vai fazer? Vai abrir a boca para conseguir respirar melhor, porque não consegue respirar, não tem vazão de oxigênio. Ela abre a boca para respirar. Durante a noite, o que essa pessoa normalmente tem? Ronco. Por quê? Esses tecidos para trás, flácidos, eventualmente colapsam, impedem a passagem de ar e fazem o ronco, né? A apneia. Mas esse paciente que é respirador bucal, ele vai ficando assim, ó. Os ombrinhos para frente, a cabeça posicionada para cima. Então, a postura desse cara é assim. E quando tu corrige, por exemplo, eu pego lá no consultório, tu vai usar um aparelhinho por 2 meses, 2 a 3 meses, que ele vai reposicionar os teus tecidos moles. E aí a gente tira uma foto antes e depois. Então, a pessoa chega lá, a gente tira a fotinho de lado, os ombros para frente, curvados, cabecinha para frente, tem olheira, né? Não dorme bem, não oxigena, não chega no sono profundo. Restabelece a posição correta dos tecidos moles, né? Eu não estou fazendo cirurgia mandibular, não estou fazendo nada, tecidos moles. Essa pessoa vem assim, porque ela conseguiu respirar e o corpo está pegando um tranco de novo. Isso é um dos exemplos. Segundo exemplo de posição mandibular, a galera que tirou um dente, perdeu um dente de um lado, enfim, tem uma área em que não tem uma oclusão correta, tá sobrando espaço. E ela mastiga muito mais do outro lado. Então, ela não tem uma mastigação bilateral, ela não joga aquele alimento para um lado, para o outro, ela fica só mastigando num ladinho lá. O que acontece com toda essa musculatura? Fica hipertrofiada, porque eu estou fazendo musculação todos os dias só do seu lado, né? Eu vou fazendo essa musculação aqui, eu vou puxando tanto masseter, que é o maior músculo que eu tenho de mastigação da mandíbula, quanto a musculatura do pescoço. Vai ficando isso, e ela vai ficando menor, porque ela vai ficando hipertrofiada. Eu vou subindo meu ombro. Então, daqui a pouco, só que isso se dá com tempo, gente. Isso não é uma coisa, fiz um negócio lá no dentista, na semana seguinte eu tô assim, não. Anos. E aí, o que acontece? Levanta o ombrinho lá da pessoa, daqui a pouco o quadril desse lado aqui tá rotado para frente. Então, quer dizer, essa pessoa, ela começa, eu tô com uma dor no lombar insuportável. Aí tu vai lá e pergunta, eu quero saber das dores do paciente, né? Ok, mas vamos ver a tua oclusão, tu mastiga só de um lado? Tem a oclusão boa, mas ela está com foco infeccioso, ela vai querer apertar inconscientemente. Inconscientemente, durante o dia, ela vai estar assim, porque o corpo dela sente que tem algo errado aqui e ele aperta aquela inflamação. E a dor de cabeça, né? Também, né? Que é muito comum, né? A pessoa tem, às vezes, diagnóstico de enxaqueca, a pessoa tem um quadro, às vezes acha que é sinusite, que é um problema, né, neurológico, e muitas vezes o problema, na verdade, está na oclusão, na má oclusão. Exato. Então, assim, esse paciente ele precisa corrigir a oclusão. E isso também entra numa parte que é muito legal, que se chama biocibernética bucal. Na minha pós, a gente vai entrar nesse assunto e vai entrar com profissionais que sabem muito mais do que eu. Nessa parte aqui, mas a biocibernética bucal, ela orienta toda a nossa postura. Então, quando a gente faz intervenções, por isso que a odontologia biológica, o que ela quer? Eu quero que o paciente ele não precise de mim, eu não quero que ele tenha que fazer intervenção comigo. Se tiver que fazer, eu vou fazer da forma mais biologicamente possível. Mas eu quero prevenir que ele não tenha que fazer. Porque, olha só, eu mexi num dentinho e eu posso estar aqui causando o ombro levantado, o quadril girado, a dor desse lado. Daqui a pouco o cara tem zumbido no ouvido. Por quê? Porque ele está forçando, é exatamente do lado do nosso canal auditivo, a nossa articulação aqui. No momento que eu... E tem pessoas que trazem isso desde o parto, né? Desde o nascimento. A síndrome da bola de boliche, por exemplo, que merecia uma outra live, né? Tem várias coisas
para a gente poder falar, né, Anne? Lógico que quem tiver Exato. interesse, clica aí em cima, né, no link lá na fotinha, né? Segue lá a doutora Anne. Né, ela tem uma formação específica para quem quiser saber mais informações sobre isso. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que estão chegando, Anne. Nosso tempo está acabando. Vamos lá. Você usa creme dental com flúor ou sem flúor? Então, a gente não tem por que usar o flúor de uma forma contínua na carga que nós estamos usando. Então, eu gosto de dizer assim, para que tu precisa do flúor? Se alimenta bem, né? A gente sabe que a cárie em si, ela não é flúor dependente. A gente tem cárie porque está ocorrendo uma desmineralização. Fermentação bacteriana com liberação de ácidos devido ao excesso do consumo de açúcar. Então, Exato. pessoas que não consomem açúcar, elas não precisam de tanto flúor, certo, Anne? É isso aí. Certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não lembro o nome, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Eu acho que um de um japonês, um de um chinês, que ele se perdeu, ficou numa ilha por anos. Esse cara foi achado depois de, não sei, 10 anos, um negócio assim surreal. Esse cara, ele não teve uma cárie. Gente, ele não tinha pasta de dente, ele não tinha escova de dente. Mas eu vou te dizer outra coisa, que ele não tinha açúcar. Exato. Então, a gente tem que pensar assim, eu já tenho flúor numa panela de teflon, na minha água encanada, eu não tomo água da torneira. Minha querida, mas tu toma banho quente. E no banho quente, aquele flúor, ele vira vapor, é o estado natural dele, a gente absorve, nós já somos expostos a uma boa carga de flúor. Então, um paciente equilibrado, ele não precisa usar. A gente sempre tem que pensar que flúor é um medicamento, tem que ser usado assim com parcimônia, porque ele é um disruptor endócrino. A nossa tireoide, ela funciona muito bem com iodo, mas o flúor, ele é muito mais eletronegativo. Ele saca esse iodo fora, se acopla ali e a tireoide não funciona. Como é que eu vou ter uma boa tireoide para cuidar da minha articulação? Dependente dos ligamentos, né? E é interessante, as células do nosso corpo, elas têm um receptor de T3, né? Então, o hormônio da tireoide principal ativo, que é o T3, eu dei uma aula sobre isso num congresso ano passado, a cartilagem tem receptor T3, o osso tem receptor T3, o músculo tem T3, o neurônio, o intestino, né? Todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo. Então, aí a gente está causando mais um problema no nosso corpo. Ai, doutor, mas eu sinto que não limpa tão bem. Quando eu uso flúor, quando eu uso enxaguante bucal, eu estou limpando muito bem. Realmente, tu estás usando um detergente, tu está matando um monte de bactérias, mas tu está alterando a tua flora, alterando a flora boa, que eu falo. E uma flora boa, ela é dependente da tua alimentação. No momento em que tu se alimentares bem, a tua flora ela vai estar controlada, não tem cárie, não tem nada disso. Exato, porque inclusive as aplicações de flúor que são feitas, elas são feitas visando pessoas que consomem excesso de açúcar. Então, voltando àquela frase que eu falei, por que eu vou ficar buscando um antídoto se eu posso eliminar o veneno? E assim, gente, e é um negócio que a gente tem estudos longos, grandes, correlacionando flúor, excesso de flúor, com QI mais baixo. Calcificação de glândula pineal, por exemplo. Né? Isso está documentado. Porque ela tem a mesma formação embrionária, a nossa glândula com os dentes, né? Então também tem hidroxiapatita. Se eu uso flúor, eu vou formar fluorohidroxiapatita, que vai calcificar. Então, é algo assim, realmente precisa de estudo? Não. E se eu tenho um impacto no meu QI, você tem que entender que isso vai mudar uma geração se a gente vier com um impacto de um QI cada vez mais baixo. Isso é uma coisa que eu não vou conseguir mudar, gente. Então, a minha formação óssea também. Se eu tenho uma mãe que ela não está equilibrada, ela vai formar um nenê que ele não vai ter o potencial de mineralização como ser humano normal. E aí tem várias outras condições que nós poderíamos falar, né, sobre questão de dores musculares, né, as fibromialgias, as neuropatias, enfim, uma série de outras condições, mas hoje eu acho que a maioria das perguntas nós respondemos, tá?
Vou fazer o seguinte, nós vamos marcar nos comentários aqui da live, vou deixar salva, deixar o arroba da doutora Anne, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar por direct, quem quiser mandar por direct para mim também, né? Porque existem, aqui ó, aqui ainda perguntando, quais a pasta de dente usar então? Existem várias opções no mercado hoje, pasta de carvão ativado, pastas com ozônio. Eu, Otávio, particularmente, eu uso pasta com ozônio, né? Na maioria das vezes, no caso, eu gosto de usar pasta ozonizada, tá? Mas existem outras, né? Vamos citar a marca comercial, mas existe, por exemplo, pasta com carvão ativado. Você conhece também, né, Anne? Sim. Para quem, né? Para algumas pessoas é indicado. O ideal é o seguinte: consulte o seu dentista para saber qual é a mais indicada, né? Para cada pessoa existe um produto mais indicado. Eu não tenho como falar assim, todo mundo usa ozônio? Não. Todo mundo usa flúor? Também não. Todo mundo usa carvão ativado? Não tem como a gente fazer uma prescrição, porque pasta dental, assim como escova de dente, é uma prescrição, certo, doutora? Isso aí, isso aí. E assim, gente, a gente tem que começar a pensar no que a gente falou no início da live, desinflamar esse corpo. Eu preciso começar a desinflamar porque tem coisas que não estão ao alcance de vocês. Às vezes eu trabalho muito na rua, às vezes eu dependo da comida na rua, ok, vai inflamar com aquele óleo de girassol que estão usando para fazer os alimentos, né? Enfim, mas o que está ao alcance de vocês, a gente tem que começar a reduzir químicos para desinflamar e permitir que o nosso corpo entre numa regulação de autocura, porque senão é só impacto negativo e a gente paga o preço. É isso. É muito interessante. Eu gosto muito de usar, enfim, tenho estudado muito sobre a questão da regeneração, né? Hoje ainda é muito incipiente no Brasil esse conhecimento, a gente chama de saúde regenerativa, medicina regenerativa. Não sei se na odontologia tem se usado esse termo, mas hoje em dia existe agricultura regenerativa, para você ter ideia. Então, ou seja, é o que a gente está buscando? Sustentabilidade, né? Para nós vivermos nesse planeta, nós temos que buscar uma sustentabilidade, né? Nós podemos destruir. A pessoa que destrói o planeta, destrói o seu corpo. A pessoa que busca a sustentabilidade no planeta, ela busca a regeneração do seu corpo. Doutora, tu falou exatamente isso numa live esses dias, falando assim, quanto mais a gente vai inflamar, a gente não tem a capacidade de regenerar, ou seja, a gente vai degradar, a gente tem que escolher o lado que a gente vai estar. Exato. E uma coisa seguinte, nosso corpo possui uma capacidade autóloga, inata de regenerar. Toda criança nasce com a capacidade regenerativa máxima. À medida que nós vamos adquirindo hábitos não saudáveis, ou desequilíbrios, ou doenças, como alguns preferem, essa capacidade regenerativa ela tende a se reduzir gradualmente, né? E hoje nós sabemos que através da alimentação, meditação, atividade física, sono, né? Ou seja, existem inúmeras formas. Muitas pessoas me procuram no consultório todos os dias, procurando, eu quero fazer uma aplicação de célula-tronco. Peraí, por que você quer aplicar uma célula-tronco se o seu próprio corpo produz essas células-tronco? O seu próprio organismo é capaz de se autorregenerar. Em alguns casos, nós podemos sim ajudar o organismo através, né? Você falou do plasma rico em plaquetas, que os médicos ainda têm uma restrição para uso experimental pelo conselho, mas na odontologia o PRF já é utilizado há muitos anos, com ótimos resultados. São fatores de crescimento que ajudam nessa regeneração, né? O ozônio, que está na mesma situação do plasma. Mas é muito interessante, existem inúmeras publicações, por exemplo, que mostram que o jejum é uma forma de ativar células-tronco no corpo. Perfeito, né? Perfeito. Ou seja, que a alimentação isenta de açúcar, né, de derivados de produtos químicos industrializados, ela é capaz de ativar essas células-tronco no seu corpo, né? Um sono regular que vai produzir lá na nossa glândula pineal, né, vai produzir a melatonina, vai produzir o hormônio de crescimento lá na hipófise. Isso tudo auxilia na regeneração do corpo, né? Então, por que nós vamos ter que buscar tantas coisas artificiais, industrializadas, produzidas em laboratório, se é possível nós termos essa visão? Isso é a integração que eu falo, né? Isso. É a saúde integrativa. Certo? Integração, e eu acho que a sociedade ela está viciada em conforto, né? Porque a gente fica buscando sempre uma pílula mágica para tudo e não tem, gente. A pílula mágica é vocês enxergarem isso e se cuidarem. Sei que é difícil, eu adoro um doce, eu adoro um docinho,
Mas eu fico regulando, olha, em casa não dá para ter. Se for para comer, eu vou comer quando eu for na rua, mas em casa não vou ter. Vou fazer exercício porque diminui a inflamação. Vou tomar minha suplementação, né, para os radicais livres, para eu controlar um pouquinho, ter mais vitaminas e minerais. Mas a pílula mágica para vocês terem qualidade de vida, para vocês viverem bem, e assim, viverem bem ao longo dos anos, né? Envelhecer lá sem perder mobilidade. É vocês se cuidarem. Essa é a pílula mágica. Porque remédio, ele sempre vai ter interação medicamentosa, ele sempre vai ter efeito colateral, o uso crônico nos inflama. Não vai ser a solução. E outra coisa, o efeito do remédio, ele é temporário, né? O remédio não é feito para curar. O remédio é feito para aliviar sintomas, né? Então, tem um professor meu, fiz um treinamento com ele na Flórida uma vez, e ele fala uma frase que é do, né, Dr. Joe Purita, fala o seguinte: células curam doenças, não remédios. Células curam. Ou seja, essas células, elas estão no nosso corpo, né? Então, todas as substâncias, quando nós observamos, por exemplo, os produtos naturais, os fitoterápicos, né? Eu acredito que lá no curso, no seu curso, fale sobre fitoterápicos, provavelmente, sobre vitaminas, né? Sobre substâncias naturais. Fala um pouquinho desse curso aí, só para a gente encerrar. Deixa eu só dar um oi aqui. Meu sensei, meu professor de judô, está aqui, Sensei Márcio. Obrigado pela presença. Fico muito honrado. Uma pessoa que me conheceu com criança ainda, de 10 anos de idade. E eu falo que o judô é uma coisa que me ajuda, né, me auxiliou muito em entender esse respeito pelo ser humano, né? Então, deixa eu fazer esse agradecimento por ele estar presente aqui. Mas fala um pouquinho aí, Ana, né, as pessoas que têm interesse em conhecer mais, né? Eu estou também organizando um curso, né, de ortopedia integrativa biológica, né? A doutora Anne vai dar aula nesse curso, né? Vai falar sobre tudo isso com um nível mais, né, para pessoas que queiram ter um conhecimento mais profundo, e fala um pouquinho aí sobre a formação, né, da odontologia também. Então, na verdade, o que eu quero com essa pós-graduação é retomar o que nós falamos lá de conhecimentos de 5.000 anos atrás. O que eles usavam nas faculdades de medicina? Homeopatia, fitoterapia, óleos essenciais. E hoje, quando tu fala para uma pessoa que tu trata algumas coisas com óleos essenciais, parece coisa de louco. Ou parece coisa assim, é místico. Como é que se diz assim? Aqui, ó. É místico. Tá aí, ó. São maravilhosos. Entendeu? E os óleos essenciais? E vou te falar uma coisa que é muito interessante, que eu explico isso para o paciente. Se a pessoa abrir um site chamado PubMed, é um site onde tem os artigos científicos, tá? Existe lá uma revisão sistemática da literatura, de ensaio clínico duplo cego, randomizado, placebo controlado, ou seja, pessoas que usaram placebo e outras que usaram a substância, de óleo essencial de lavanda para tratamento de artrose de joelho. Ou seja, né? Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, que é o frankincense, né? O frankincense, ele pode ser usado em cápsula, ele pode ser usado inalado, ele pode ser usado para massagear a região, né? Então, as pessoas que conhecem isso... Otávio, mas isso não tem evidência na literatura. Abre o PubMed. Ela procura. É porque a maioria dos médicos não procura por isso. Eles procuram por medicamentos, por cirurgias, por intervenções, vamos falar assim, tecnológicas. Mas isso aqui também é tecnologia. Né? E vou te dizer... Não tem patrocínio, então... Mas isso aqui é uma tecnologia milenar. Né? Isso aqui é nanotecnologia. Porque é em nanopartículas. Gente, uma coisa assim, bem simples. Nós somos biologia. Em primeiro lugar, nós somos biologia. O que está na natureza é biologia. É como chave e fechadura, não sei, porca, parafuso. Então, o que tem na natureza funciona muito bem conosco. A gente só tem que saber usar. E por 5.000 anos, nós estávamos usando isso aí. E trabalhando com isso. E isso eu quero retomar na pós, porque a gente tem profissionais hoje muito qualificados lidando com isso e com resultados, que é isso que a gente quer, né? Resultado. Eu não quero falar para o meu paciente, aromaterapia é maravilhoso, óleo essencial é lindo, tá, mas e aí, curou? Resolveu o problema? Né? Então, é isso que a gente quer trazer ali dentro da pós-graduação. Eu quero que o pessoal saia um pouquinho do que é a indústria da doença, que
Eu não sou contra medicamentos. Eu sou cirurgiã, eu tenho que usar. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que o uso crônico deles dá um lucro mundialmente, assim, estratosférico, e que existe muitos objetivos escusos por trás disso, e que a gente tem que também não ser tão ingênuo, né? Pensar nisso como são empresas, são indústrias. Eu costumo fazer o paralelo da seguinte maneira. A cura para alguma situação, ela não pertence ao médico. A cura é do paciente, né? Só que o nível no qual essa cura vai acontecer, se ela é no nível físico, se ela é no nível emocional, se ela é no nível mental, se ela é no nível astral, vai depender de onde está a origem do problema. Tá? Então, o que acontece? Existem pessoas que chegam nos consultórios, faz 1 milhão de exames, tomam centenas de remédios, passam por dezenas de profissionais e não resolve. Muitas vezes o problema da pessoa está vindo de uma questão familiar, de uma questão, sabe assim, emocional, né? Ou seja, e isso precisa ser olhado com um certo carinho, né? Eu falo que uma das coisas que mudou minha vida foi a constelação. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar? Conheço. Merece outra live só para falar sobre isso também. Vamos, doutor Otávio, vou te convidar só para a gente falar de física quântica. Pessoal, adorei a live, né? Doutora Ana é uma querida, né? Obrigado por ter aceito o convite, foi uma honra, né? Poderia ficar aqui mais horas e horas falando, mas, né, eu acho que a gente tem um limite aqui também, até por causa da paciência, 110 pessoas nos acompanhando até agora, 112 aumentando um pouquinho, né? Então, assim, vou fazer o seguinte, vou desativar o comentário rapidinho, só para a gente fazer um print aqui, para poder, né, tirar uma foto aqui da nossa live. Deixa eu ver aqui, desativar comentários rapidamente. Anne, tira o fone para a gente aí rapidinho. Opa! Vou fazer uma... Só para eu postar depois lá no Stories, bacana. Vou colocar, porque está conectado aqui, não escuto vocês. E quero, né, convidar, deixa eu ativar os comentários de novo aqui, convidar vocês para seguirem, né, a doutora Anne aí. O curso seu, como é que é? A pós lá está com matrícula aberta, vai abrir, está com espera? Está aberta, a gente vai começar agora. A gente ia começar nesse final de semana agora, dia 23, a gente passou para o outro, para o dia 30, em função do feriado. Então tem mais um tempinho para o pessoal se inscrever, dá tempo ainda. Vão ser 13 módulos e vai ser, assim, muito conteúdo. Vai ser muito conteúdo para enxergar o que é a indústria da doença, para enxergar o que é os tratamentos alternativos e entrar nessa imersão, assim, mergulhar em outro mundo. E aí vem aquilo que eu falei antes. Depois que a gente viu a imagem, não tem como dizer. Eu não conheci ninguém até agora que é um ex-integrativo. Se você conhecer alguém, me apresenta. Por favor. Que ótimo, eu não conheço. Até hoje. Estou doido para conhecer até hoje. Né? Eu conheci pessoas que fizeram curso, mas que nunca entraram nessa frequência, né? Que eu falo que é uma frequência, uma vibração, né? É uma vibração. Né? E que eu só vejo crescendo em principal, Anne, é o seguinte, né? Os pacientes estão procurando por isso. Isso, tem demanda. Os pacientes querem isso. As pessoas chegam no consultório hoje, já nos procuram, porque eu vi que o que você falou é verdade, eu conheço pessoas que fizeram esse tratamento e tiveram resultados, então, assim, eu quero viver isso. Essa pessoa ela também está vibrando nessa frequência. E aí nós começamos a atrair pessoas que estão vibrando na mesma frequência. E aí é uma realização profissional, uma realização pessoal, né? E eu falo que é isso que o mundo precisa, né? De pessoas que queiram viver isso. Anne, gratidão. Olha, como uma boa gaúcha, eu estou aqui. Doutora Otávio, amei a live. A gente vai ter que fazer uma outra no meu perfil também. Quis ser iluminado, graças a Deus que temos um ortopedista com essa visão, porque é raro. Mas muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com a live, foi assim, riquíssima. Queria gravar ela no meu também. Vou te mandar um arquivo depois. Beijo para todos. Até semana que vem, terça-feira, que vem a live nossa vai ser com o Dr. Tiago, lá de Salvador. Aí nós vamos falar, vamos falar sobre tecnologias, inovação, vamos falar sobre laser, vamos falar sobre ondas de choque, vamos falar sobre terapias magnéticas,
Semana que vem nós vamos falar sobre modernidade, né? E eu acho que é isso, né? O profissional ele tem que estar ligado na modernidade, mas sem esquecer a história, a ancestralidade, né? E tudo que veio por trás, que nos trouxe até aqui. Nós precisamos honrar, né, todos esses profissionais que passaram pela história, que curaram pessoas e que nos permitiram chegar até aqui hoje, né? Então, acho que esse é o caminho, né? Olhar, estar no presente, olhando para o passado e Isso. projetando. Forte abraço para Perfeito. todos. Tchau, gente. Beijo, com Deus.